Boa tarde, gente. Meu nome é André. Eu sou da Escola de Educação Física, aqui da UFRJ mesmo. E hoje eu vou falar para vocês um pouco da maratona, relacionada à meteorologia dos esportes. A primeira coisa que eu tenho que falar é o que é a maratona. A maratona vai ser uma das provas do atletismo nas Olimpíadas. Ela é a corrida mais longa, é a corrida de rua. Ela era regulamentada pela Associação Internacional de Federações de Atletismo e hoje ela está sendo regulamentada pela World Athletics. Nas Olimpíadas participam cerca de 80 competidores. E fora das Olimpíadas, eles não determinam um limite para participante. Tanto que a gente consegue ver aí, acho que todos os anos tem maratona, até meia maratona, que eles não limitam a quantidade de participantes. Eles só separam a largada por categoria. Um pouco da história agora. O evento, a maratona, né, vai levar esse nome maratona, porque um soldado grego chamado Filipides correu 42 quilômetros do cenário da Batalha de Maratona até Atenas só para anunciar a derrota dos invasores persas. Os organizadores dos primeiros Jogos Olímpicos modernos em Atenas, em 1896, idealizaram a maratona de mais 40 quilômetros só para comemorar as conquistas da Grécia Antiga. Essa distância foi estendida, né? Porque eles fizeram os 40 quilômetros, depois ela passou para 42 quilômetros e 195 metros. E só foi estendida porque nos Jogos Olímpicos de 1908, em Londres, a largada foi arrastada para trás, puxada para trás, cerca de 385 jardas, para que as crianças pudessem assistir do berço real. E ela também foi um pouco jogada para frente, a linha de chegada, para que a prova terminasse em frente à Rainha Alexandra. Aí, depois disso, né, essa distância foi padronizada em 26 milhas e 385 jardas, que são 42.195 metros, em 1921 isso. Uma curiosidade é que um dos maratonistas de todos os tempos, um dos maiores maratonistas de todos os tempos foi o Abebe Bikila, da Etiópia. Ele se tornou o primeiro negro africano a ganhar ouro olímpico, ao vencer a maratona em um tempo recorde, e ainda conseguiu defender o título dele 4 anos depois. Na maratona feminina, quem fez história foi a Joan Benoit, dos Estados Unidos, que nas Olimpíadas de Los Angeles de 1984 ela foi a primeira a conquistar o título da maratona feminina. Agora aqui para vocês eu vou trazer algumas das regras. A distância, como a gente já viu, são de 42 km e 195 metros. A prova só pode ter um máximo de desnível de 1.000 metros. As estradas utilizadas nas provas de maratona devem permanecer interditadas para veículos em todas as direções. A maratona deve ser disputada em estrada, não sendo permitido nenhum tipo de solo macio. Às vezes, dependendo, elas podem ter a chegada ou a largada em algum solo um pouco diferenciado. O sinal da largada é feito com a buzina. As provas com grande número de competidores, há avisos de 5, 3 e 1 minuto antes da largada. Ao longo do percurso da prova, tem que ter as estações de hidratação com esponja para refrescamento e descanso dos atletas. Os atletas de maratona não podem desviar do percurso em nenhum momento. O atleta que desvia do percurso para encurtar o caminho é desclassificado. Os atletas da maratona não podem receber nenhum tipo de ajuda externa. O atleta só pode ser retirado por intervenção médica. Então, aqui na questão dos níveis de dificuldade, a maratona ela não vai ter um nível de dificuldade, porque ela só tem uma categoria, né? No caso, a categoria masculina e feminina. E como ela entra numa prova de rua, existem os níveis de dificuldades nessa questão apenas, que são as provas de 5 km, 10 km, 15, 20, meia maratona, 25 km, 30 maratona, 100 km e revezamento de rua. Então eles dividem em provas diferentes. Agora falando um pouco das limitações ambientais, a gente pode levar em consideração o excesso de chuva no dia de prova, que aí vai depender dos árbitros avaliarem as condições da pista para saber se tem a competição ou não.
Também temos na literatura que abaixo de 28,6 graus é considerado um conforto térmico para atividade física moderada. Só que no esporte, 32 graus já é recomendado interromper a atividade física. Não tem condições de fazer uma prova de alta intensidade nessa temperatura. A umidade ideal para a prática, né, da maratona, da atividade física, seria entre 50% e 60%. Agora, poluição do ar, essa questão, a gente tem estudos que mostram que indivíduos fisicamente ativos se exercitando em intensidades submáximas, após uma exposição ao ozônio, apresentaram uma diminuição na capacidade vital e do volume expiratório, demonstrando que essa exposição reduz a função pulmonar durante exercício submáximo. Tem outro estudo também que mostra a diminuição significativa, né, da capacidade vital e do volume expiratório quando corredores de longa distância, bem treinados, foram expostos ao ozônio durante exercícios, simulando as intensidades de competição. Em 2010, Gomes e outros colaboradores também fizeram uma pesquisa em corredores fundistas, né, que são os corredores de longa distância. Os corredores foram submetidos a testes de 8 km em esteira em condições adversas e controladas de calor, que em questão de calor foram 31 graus e umidade 70%, e uma exposição ao ozônio, uma certa concentração. Eles verificaram os efeitos negativos do desempenho dos atletas em relação aos tempos nessa distância. Então aqui a gente vê que a poluição influencia bastante nos profissionais, né? Há uma observação aqui nessa questão de limitações ambientais, é que eu não achei na regra nenhum limite de condições ambientais e climáticas para a realização da prova. Então, inclusive, eu pesquisando, né, sobre outras provas em relação à população em geral, outras competições de maratona, eu achei uma que teve aqui no Rio em 2019, e no regulamento está escrito que a prova será realizada independente das condições climáticas. Então, a gente tem esse ponto também que eu achei. Os impactos ambientais. O impacto ambiental causado pela realização de uma maratona vai ser apenas a poluição com os resíduos usados na prova, né? Se a organização não se responsabilizar por toda a limpeza pós-prova, né? Porque os atletas vão usar as garrafas de bebida, as esponjas utilizadas pelos participantes e os resíduos de alimentação dos espectadores, né? Então, a organização tem que se responsabilizar por essa limpeza para não ter esse impacto ambiental. Características dos locais de realização. As características recomendadas é que a prova tem que ser realizada em pista de rua, ambiente aberto, e pode ter no máximo 1.000 metros de elevação. Ela não pode ser realizada de jeito nenhum em terreno macio, com areia, grama, em nenhuma parte do percurso. Durante todo o percurso tem que haver a sinalização das distâncias percorridas pelos participantes. Aí eu decidi sugerir, né, um local de competição, sendo aqui no Rio de Janeiro, no Aterro do Flamengo. Eu acho até que costuma ter, né, competições lá, e que eu acho que é um lugar bem arborizado, tem mais espaço na rua, fazendo com que a corrida seja mais segura, né? Nenhum atleta ou competidor amador, né, ou está passando pela primeira vez, tem risco de tropeçar em algum outro participante, evitando acidentes. E nem tem tantas elevações que dificultem a maratona. Agora, relações entre os aspectos ambientais e fisiológicos dos atletas. Aqui a gente tem condições normais de temperatura, sabemos que os músculos vão gerar calor quando eles estão em funcionamento. No esporte de alto rendimento, essa liberação pode aumentar até 25% a mais, gerando bastante calor para o nosso corpo. 3/4 da quantidade de energia que o músculo do atleta consome para correr serão desperdiçados em forma de calor e não de movimento. A temperatura central. A temperatura central do nosso corpo deve ficar perto dos 36 graus, 36,5. Na maratona, os músculos tendem a provocar uma elevação na nossa temperatura, cerca de 1 grau a cada 5 minutos de prova. E isso, óbvio, se o corpo não conseguir se resfriar, né? Então essa projeção seria de mais ou menos 24 graus a mais em 2 horas de prova.
Então o nosso corpo precisa fazer a troca de calor, né? Então ele vai usar 3 tipos de troca de calor. Pelo ar, se a temperatura ambiente estiver menor que a do corpo, nós tendemos a perder cerca de 15% do calor gerado pelos músculos pela condução, entendeu? E cerca de 3% pelo vapor. Também temos pelo suor, vai funcionar sendo a única opção que o corpo tem para se esfriar quando a temperatura ambiente é igual ou até maior do que a temperatura do nosso corpo. Também temos a troca por irradiação, quando os capilares da pele vão se abrir, liberando cerca de 60% do calor gerado pelos músculos. Isso vai ser em raio infravermelho. Isso ocorre em uma corrida quando o clima está ameno. Agora, quando a temperatura está elevada e a umidade também, o corpo para de perder calor, como a gente acabou de ver, e para de perder calor, né, por irradiação e condução, restando para o esportista só a sudorese, que é pelo suor, né, para resfriar o corpo. E um maratonista pode chegar a perder 1,5 litro de suor por hora. O atleta com essa desidratação pode começar a ter dor de cabeça, que vai indicar a desidratação, né? Os neurônios não vão suportar a falta de água e o atleta começa a ter confusão mental e perder os sentidos. Em casos mais sérios, eles podem convulsionar e até morrer por causa disso. Aí a gente vai perceber que o atleta começa a ter a locomoção prejudicada, isso porque ele vai começar a perder sódio e potássio no suor, que vai afetar o sistema nervoso, que vai ter dificuldade de se comunicar com a musculatura, podendo levar o atleta a sofrer algum acidente da prova, a cair na pista. O atleta pode acabar ficando enjoado devido à falta de sangue no sistema digestivo, que vai gerar para ele a náusea e o vômito. Essa perda de líquido e a degradação das proteínas vão fazer com que o fígado comece a liberar algumas toxinas, e o corpo pode entender essas toxinas como uma bactéria, então ele vai começar a entrar em colapso, fazendo com que a gente entre em choque. O fator umidade também é importante. Se a umidade estiver muito alta, o suor não vai secar, impedindo que o corpo esfrie, né? Então, o sistema nervoso vai indicar que é necessário transpirar mais. Então, o atleta vai começar a transpirar, e vamos acabar entrando em colapso, perdendo mais líquidos e sais. A temperatura do corpo do atleta acima de 40 graus, ele vai poder correr sérios riscos de morte. Em 40 graus, ele tem que abandonar a competição imediatamente, sem ter nenhuma condição física de permanência na prova, ele tem que ser retirado da prova. Entre 38 e 40 graus, o atleta já começa a apresentar aqueles sintomas falados anteriormente: dor de cabeça, enjoo, contração descoordenada. Na maratona é esperado que o corpo do atleta se estabilize ali entre 37 e 38 graus, devido à exigência da prova, né, que é uma prova de alto nível. Assim o corpo consegue se manter firme sem correr muitos riscos. Então, concluindo, gente, a gente pode dizer que com o passar do tempo, a prática desse esporte, né, a maratona, vai começar a exigir mais dos competidores devido ao avanço do aquecimento global e dessa poluição. Então a gente pode começar a questionar, né, a realização dessas provas para o público geral em qualquer lugar, né, como sempre tem esses eventos anuais. E algumas recomendações, aqui eu deixo a sugestão de que as provas que não sejam olímpicas, que são abertas para todos os públicos, tenham recomendações definidas de temperatura ambiente máxima e mínima e de umidade também, para que uma pessoa que gosta de correr, gosta do esporte, se inscreva numa competição, faça e passe mal pelo excesso de calor. Então eu acho que os organizadores poderiam determinar isso. E aqui eu encerro, gente, o meu trabalho. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, que a gente tenta esclarecer. Muito obrigado.